Oi, meus amores! E vamos de mais uma aula de história e hoje nós vamos fazer a revisão de todos os conteúdos que nós já trabalhamos até aqui, para na próxima semana fazermos as nossas avaliações, né? E como já foi avisado anteriormente, nós estaremos dando uma pausa no módulo 2, voltaremos para o módulo 1. Então, no primeiro conteúdo nós temos lá na página 4, módulo 1, História. Vamos lá, peguem os seus livros, vamos fazer aquela revisão? Vamos que vamos! Então, na página 4 do livro de História, ele vai nos falar que as cidades, elas funcionam por causa das pessoas que vivem e trabalham nesses espaços. Então são as pessoas e o trabalho das pessoas que fazem com que essas cidades elas existam, elas funcionem, né? E eu estava olhando nos fatos curiosos, né? Desconhecidos para muitos, né? Que existem aquelas cidades fantasmas, né? E o Ceará, que é um estado aqui próximo do nosso, ele tem algumas dessas cidades, né? Que deixaram de existir, né? Por quê? Porque as pessoas, elas foram para outras cidades, né? E aí a gente faz aquela conexão com geografia, né? Em busca de melhores condições de vida, enfim, né? E então são as pessoas e o trabalho das pessoas que fazem com que as cidades elas funcionem e elas existam, né? Então algumas pessoas produzem alimentos, outras pessoas fabricam objetos, outras cuidam da segurança, da limpeza, né? Isso então, para que todos os indivíduos eles compartilhem o mesmo espaço e convivam bem entre si, existem o quê? Existem as regras, as normas e leis, e essas regras, essas normas, essas leis, elas precisam ser obedecidas, né? E para que uma cidade ela tenha iluminação nas ruas, segurança, né? Água encanada, tratamento de esgoto, enfim, né? Saneamento básico, né? É preciso que haja um pagamento, né, que a gente conhece como imposto aos órgãos públicos, que no geral são prefeituras, né, são essas organizações dos estados, certo? Governos e municípios. Então eles estão, então em um lápis que a gente compra, a gente paga esse imposto, né? E à medida que esses impostos eles são arrecadados, eles devem voltar para a sociedade em forma de benefícios, tá certo? Então, em ciências nós aprendemos, então em história, desculpe, nós aprendemos que as pessoas começaram a viver em sociedade há milhares de anos, né? Mas isso não ocorreu de uma hora para outra. As pessoas elas primeiro eram nômades, né, que foram pessoas que passavam pouco tempo em determinado lugar, pessoas que habitavam em cavernas, pessoas que ficavam ali nesses locais enquanto tinham o alimento, né? Então enquanto tinha aquele animal que eles caçavam e podiam se alimentar. Então eles se abrigavam em acampamentos provisórios, né? Isso feito de materiais naturais como folhas, madeiras ou mesmo em cavernas, né? Então depois daí surgem os sedentários há cerca de 10 mil anos, né? E alguns desses grupos humanos aprendem a cultivar alimento, a domesticar animais, tornam-se pastores e agricultores. Geralmente esses agrupamentos se fixavam à beira de rios para que essas pessoas tivessem acesso a água, né, que era fundamental para a sobrevivência, né? E eles permaneciam nesse mesmo local por um período maior, né, de tempo, tá? E alguns grupos humanos sedentários começaram a formar as primeiras aldeias. Então, nas primeiras aldeias, as pessoas moravam em cabanas, se organizavam para dividir as tarefas necessárias, plantavam, colhiam, criavam animais, faziam determinados
potes de cerâmica para armazenar alimentos, né? Então o desenvolvimento dessas técnicas agrícolas, né, com o uso do arado proporcionou uma produção maior de alimentos, daí aumenta-se a população das aldeias e isso possibilitou o armazenamento para os períodos de escassez. Tá? Então, o excedente de alimentos também permitiu a ocorrência de troca nessas aldeias, originando as primeiras atividades relacionadas ao comércio. Então, daí, né, surgem as primeiras sociedades humanas, né, há cerca de 5.000 anos no continente asiático, na região onde atualmente se localiza o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois importantes rios, Tigres e Eufrates, não esqueçam. Por isso os gregos antigos, quando mais tarde conheceram essas cidades, chamaram-as de terra entre rios, tá? Então, além de fornecer água para a população que vivia nas regiões, os rios Tigres e Eufrates e também o Nilo, fertilizavam o solo, favorecendo a agricultura em suas margens. Então, meus amores, para controlar o excesso de água que resultavam das cheias dos rios, né, Tigre, Eufrates e Nilo, e garantir o abastecimento para o período de escassez, né, foram construídos os diques, que são canais construídos para barrar água de um rio. Essas obras exigiam organização e trabalho em conjunto de um grande número de pessoas, o que também contribuiu para o surgimento das primeiras sociedades urbanizadas. E aí é importante ressaltar que na organização dos primeiros povos, né, conforme as aldeias elas cresciam e se transformavam em cidades, os seus líderes, que geralmente eram os maiores guerreiros, né, e eles se tornavam os chefes, os líderes, eles começavam a acumular outras funções, além de chefiar o exército, né, como a função de criar leis, de julgar crimes, né? Então, muitos desses indivíduos, eles eram considerados representantes dos deuses na terra, tá? Então, por ele ter esse controle, esse poder, né, eles eram conhecidos e reconhecidos, né, como representante dos deuses na terra. As pessoas que moravam nas terras conquistadas se tornavam seus súditos. E o que é súdito, gente? Súditos são aqueles que devem obediência a um soberano ou ao seu governante, né? E esses súditos, eles pagavam tributos. E o que é tributos? Vamos lá, são impostos, né? Nesse caso, as contribuições que os súditos pagavam aos reis, o que podia ser em forma de produtos ou mesmo de moeda, tá? Então, com o passar do tempo, o governo de um ou mais territórios, né, foi centralizado em pessoas que tomavam as principais decisões e por isso eles tinham também muito poder. E dessa forma foi se desenvolvendo uma estrutura chamada de Estado. E aí, falando um pouco sobre a região da Mesopotâmia, né, nós vamos ver que muitos povos eles passaram, né, em tempos diferentes por essa região, eles dominaram essa região. E alguns desses povos são os sumérios, os amoritas, os assírios e caldeus, né? São alguns exemplos de povos que habitaram essa região. Eles construíram cidades e disputaram territórios daquela localidade. E quando um povo era derrotado, acabava sendo sucedido por aquele que o vencia, né? E que também, avançando também, dando continuidade, a gente vai falar sobre os egípcios, né? A vida dos egípcios antigos acontecia em torno do rio Nilo, né? E quando ocorriam as cheias, os agricultores realizavam outras atividades e se cultivavam a terra após as águas do rio baixarem. E aí, falando um pouco sobre a religiosidade no Egito Antigo, a gente já viu, né, que a religião ela era o quê? Um elemento muito importante para os egípcios, né?
essa religião ela estava estampada nas artes, nas construções e até mesmo as ciências, como a medicina, era influenciada pela religião, né? Então os egípcios antigos eles consideravam o faraó como um descendente dos deuses e por isso, além de comandar a política, como já foi falado, e as leis e o exército, o faraó também era o chefe religioso. Ele morava em palácios luxuosos, onde haviam refeições e fartas, né? E um grande número de escravos e servos. E aí, geralmente, após a morte do faraó, seus descendentes mais velhos ocupavam o lugar do governante. Avançando um pouco mais, nós vamos entender acerca da importância das pirâmides egípcias, né? As pirâmides elas eram construídas para servir como sepultura dos faraós, tá? Então, no interior dessas construções havia uma sala específica onde o corpo do faraó, já mumificado, era colocado em sarcófagos, tá? Além dos egípcios, também outros povos construíram grandes pirâmides em épocas diferentes, tá? E aí a gente pode ver na página 21, né? Uma dessas pirâmides, tá? Que foram construídas pelos maias, tá? Está lá situada no México, ok? Então, os egípcios antigos, eles acreditavam que para alcançar a vida eterna, os seus corpos eles precisavam estar preservados e por isso eram feita a mumificação. E lá na página 22 existe o passo a passo, né, de como que era feita essa mumificação, né, esse processo todo, como que esse processo acontecia. Vale ressaltar aqui que os mais ricos, né, da sociedade, eles tinham um tempo de mumificação e uma mumificação bem mais complexo, né, de mumificação. E aí na página 24 e 25, né, nós vamos estudar acerca dos deuses do Egito Antigo, né? Eles eram, os egípcios, né, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam as diversas divindades, né? E aí nós temos o deus Shu, que é o deus do ar, o deus Ra, que é o deus sol, nós temos a Tefnut, que é a deusa da chuva, Set, que é o deus da violência e da destruição no deserto, Jeb, que é o deus da terra, Nut, que é a deusa do céu e das estrelas, Isis, que é a deusa da magia e da vida, Osíris, deus dos mortos, Horus, deus do céu, da guerra e da proteção, Anubis, que é o deus da mumificação, certo? E mais à frente a gente vai ver, né, e estudar acerca da moradia dos deuses, né, que para que esses deuses eles fossem homenageados, adorados, né, os egípcios eles construíam templos, né, por quê? Porque eles acreditavam que esses templos serviam como morada desses deuses. E quem cuidava desses templos eram os sacerdotes, né, que eles moravam ali, eles recebiam as oferendas, né, que as pessoas levavam, né, isso, e também cuidavam desse templo, tá? Os egípcios eles também acreditavam que depois da vida na terra eles poderiam haver uma outra vida, né, que era a vida eterna, e para isso eles precisavam seguir alguns rituais, e um desses rituais era o processo de mumificação, tá? Então todo esse processo também vai estar lá na página 26. E não diferente da vida religiosa dos egípcios, os mesopotâmicos também eles tinham semelhanças em relação à vida religiosa, tá? Eles também construíram grandes templos, eles também adoravam a vários deuses, tá? Os reis
das cidades mesopotâmicas eram considerados representantes dos deuses e por isso tinham poderes políticos e religiosos também, tá? E como as pessoas daquela época acreditavam que toda a terra pertencia aos deuses, os reis tinham responsabilidade de administrar e distribuir essas terras para que fossem cultivadas pelos camponeses. E aí nós também temos os principais deuses mesopotâmicos, que são Anu ou Anu, o deus do céu, Enlil, que é o deus dos ventos, das tempestades, dos raios e dos trovões, Enki, que é o deus da água doce, como os rios, e também o deus da sabedoria, Esta ou Ista, né? Ista, que é a deusa do amor e da fertilidade, Marduk, que é o deus protetor da cidade da Babilônia, né? E tem também a deusa dragão, que é Tiamat, tá? Para os babilônicos, um dos povos da Mesopotâmica, essa deusa é a deusa dos mares, que criou o universo e os outros deuses. Tinha forma de dragão. Acreditava-se que ao ser derrotada pelos deuses, deu origem à terra e ao céu. As lágrimas de Tiamat teria criado os rios Tigre e Eufrates. E aí, para encerrar, né, esses conteúdos, nós vamos estudar que no Egito e na Mesopotâmia, os governantes eles eram considerados representantes das divindades na terra. Por isso eles tinham poderes políticos e religiosos e eram respeitados e temidos. Mas na atualidade, trazendo aqui para o Brasil, os governantes eles não têm poderes religiosos, ou seja, o nosso estado, o nosso país, né, ele é um país laico, ou seja, ele é desligado, tá, da religião. Então, a religião ela não tem esse poder de decidir acerca, né, de comandar, né, diretamente, né, a parte política, né? Então ela não tem esse controle. E aí a gente chama isso de um estado, né, ou um país laico, tá? Então, a população do país ela tem liberdade para praticar a religião que desejar e o Estado não interfere nisso. Porém, em alguns países da atualidade, como no Irã, os chefes políticos também são chefes religiosos e governam com base na tradição religiosa muçulmana, por exemplo. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham recapitulado novamente, né? Tenham lembrado de todos os assuntos trabalhados, porque esses serão os nossos assuntos da nossa avaliação na próxima semana de História. E aí, para vocês reforçarem ainda mais esse aprendizado, vamos lá, né? Eu aconselho que cada um de vocês comecem a fazer a leitura, que começa na página 4 e vai até a página 34 de História. Bons estudos, meu abraço virtual, beijo!